Fala pessoal, notícias positivas da BB Seguridade. Aparentemente a empresa poderá pagar proventos maiores do que o patamar atual, porque a perspectiva é de crescimento no lucro e aparentemente a empresa parou de recomprar as suas ações. Então esses pontos podem acarretar em um payout maior, consequentemente isso pode crescer o provento por ação principalmente no próximo ano. Então bora lá comentar sobre proventos para o segundo semestre e também as projeções do mercado para 2025 e 2026. O primeiro ponto que vocês precisam saber é sobre a política de proventos da empresa, que eles pagam de forma semestral com a Datacom e a data de pagamento em fevereiro e em agosto de cada ano. E lá no Investidor 10 possui essa nova aba de radar de dividendo inteligente, então você terá noção dos meses que costumam acontecer a Datacom e a data de pagamento de certa empresa. Então aqui no caso, o provento da WSE, que é pago para agosto, ele é relativo ao lucro do primeiro semestre, enquanto o provento de fevereiro é relativo ao lucro do segundo semestre do ano anterior. E aqui, um exemplo mais prático ainda, esse provento, que recentemente foi anunciado para agosto e será pago no dia 30 de agosto, ele foi relativo aos lucros de janeiro até junho de 2024. E o próximo provento, que será pago em fevereiro de 2025, ele será relativo aos lucros de julho até dezembro deste ano. E por sinal, o mercado espera que os lucros do segundo semestre serão maiores, fora a perspectiva de um payout maior. Então, se for o caso, a BBSE poderia pagar um provento bem maior do que esse provento de agosto deste ano. Com isso, temos aqui essa matéria muito boa. Goldman Sachs projeta novidade nos dividendos do segundo semestre porque eles acreditam em um aumento substancial no pagamento de proventos. Então, primeiro ponto, eles citaram sobre esse pagamento recente de 2,7 bi, que será realizado no final de agosto deste ano, e esse provento representou 70% de payout do lucro do primeiro semestre, sendo que quem acompanha a BBSE sabe que historicamente a empresa paga de 80% a 90%. Então esse provento foi abaixo do que o esperado. Porém, para o segundo semestre, eles acreditam em proventos maiores por causa de um payout maior e também por causa de lucros maiores. Então eles comentaram alguns fatores. O primeiro deles é que o diretor financeiro destacou que a intenção da empresa é de repassarem de 80% a 90% do lucro na forma de proventos. E, como vimos, esse provento para agosto deste ano só representou 70% de payout. Então ainda possui certo lucro acumulado dentro da empresa que poderá ser distribuído em fevereiro do próximo ano, junto com o balanço do segundo semestre de 24. Então, por isso, eles acreditam em proventos maiores por causa desse payout de 80% a 90%, resultados maiores e também, aparentemente, a empresa está próxima de terminar as suas recompras e para julho deste ano a empresa não recomprou nenhuma ação. Com isso, os analistas do Goldman Sachs esperam que a BBSE poderá lucrar cerca de 2 bi no terceiro TRI e 2 bilhões no quarto TRI. Ou seja, eles estão prevendo lucros acima do que o primeiro semestre deste ano. Daí, eu fiz aquela conta de padeiro clássica para ter noção de quanto mais ou menos a empresa poderá pagar em fevereiro do próximo ano. E a premissa base é que a empresa irá lucrar 8 bilhões neste ano, que se eu dividir pela quantidade total de ações, excluindo as ações em tesouraria, porque as ações em tesouraria não têm direito ao recebimento de proventos, então esse ponto nos dá um lucro por ação de R$ 4,12. Então, se a empresa pagar 80% de payout, temos R$ 3,30 por ação, o que nos dá 9% de yield projetado para o exercício de 2024. Porém, uma parte desse provento esperado será paga em agosto deste ano e a Datacom já passou e o provento foi de R$ 1,39 por cada ação. Então, se eu pegar o projetado, R$ 3,30, menos o que já foi pago para agosto, então, entre aspas, resta a pagar R$ 1,91 para fevereiro do próximo ano, que na cotação atual, isso representaria 5,3%. Então, se for o caso, para fevereiro do próximo ano, apesar dessa alta na cotação, a empresa ainda pagaria um baita provento e acima do que 5%. Outro ponto, esse provento de R$ 1,90 não é nada irreal, até porque em fevereiro de 2023, a empresa pagou quase R$ 1,84 por ação e eles fizeram essa mesma coisa, um payout um pouco maior, porque
o provento de agosto de 22 tinha acontecido com um payout baixo. Então eles concentraram o pagamento para fevereiro daquele ano. Então, se for o caso, lucros maiores, payout maior, redução nas recompras de ações, então o provento de fevereiro do próximo ano poderia ser bem maior do que esse provento que foi pago em agosto deste ano. Outro ponto, algumas pessoas perguntaram qual foi o motivo dessa alta recente, e é aquele ponto que eu sempre cito: cotações seguem o resultado. Então perceba que ano após ano o lucro tem crescido e a cotação estava praticamente lado. Aí do nada tivemos essa alta dos 32 para os 37 e tivemos recentemente o desconto do provento que foi pago. Então perceba uma grande correlação entre o lucro e a cotação da empresa. E ainda tem aquele ponto, é que antes dessa alta, o PL projetado estava bem baixo, de 7,9, considerando o lucro esperado para este ano, e perceba que na média o PL foi de 13,4. Então, na prática, a empresa estava descontada, com perspectiva da continuação de um bom resultado e de bons pagamentos de proventos. Então, uma hora o mercado acorda e puxa um pouco a cotação. E perceba também que, apesar da alta, o PL projetado é de 8,8, o que fica 34% abaixo do que as suas médias. Então, após essa alta, a empresa ainda não ficou cara. Então, cuidado, que uma pequena alta de 10% não quer dizer que o papel ficou caro na cotação. Além disso, eu retirei esse trecho da planilha, que fica disponível apenas para quem é membro, e a projeção é de 9% de yield para o exercício de 24, e vamos a seguir que as perspectivas continuam positivas para os próximos anos. Então, quem tem a BBSE em carteira certamente ficará bem feliz com os proventos que a empresa poderá pagar. Então, certamente a empresa ficará entre as melhores pagadoras da bolsa no quesito yield pago em cada ano. E também eu omiti o preço que fica disponível apenas para quem é membro. Aí, caso possa interesse, se torne membro. Tem mais de 400 vídeos, tem planilhas, meus aportes, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. Além do mais, olhando aqui para 2025 e 2026, boa parte do mercado projeta que os lucros poderão ser um pouco maiores. Então, se for o caso, com lucros maiores e o payout permanecendo elevado, a empresa poderia pagar um bom provento. Então, o Goldman Sachs projeta 8,2 bi de lucro no próximo ano e 8,3 bi em 2026. Então, perceba que se esse cenário acontecer e a empresa repassar 85% desse lucro na forma de proventos, iremos ter 3,58 projetado para 2025 e 3,63 para o exercício de 2026. Então, teríamos cerca de 10% na cotação atual. E lembrando que a BB Seguridade só paga provento do tipo dividendo, que é isento do imposto de renda. Então, esses 10% projetados acabam sendo líquidos, e esse fato é importante saber, porque tem empresas que pagam, sei lá, 10%, mas pagam do tipo JCP e possui a tributação de 15% na fonte. Então, na prática, se fosse JCP, o provento líquido cairia para 8,5%. E aqui no caso, a empresa só paga dividendo, então você recebe esse valor líquido na sua conta. Outro ponto, algumas pessoas podem achar essas projeções irreais, e esse fato não é verdade, até porque, desde o IPO, a empresa sempre pagou payouts bem elevados, de 80% a 90%, e perceba, em 2016, 85% de payout, em 2017, 81%, depois 99%, 88%, 144% em 2020, porque aconteceu uma redução de capital. Já para 2021, por causa da pandemia, a empresa só pagou 50% e depois aumentaram para 65%, 87% e o payout atual é de 68%. Porém, esse payout está distorcido porque ele não considera as recompras de ações, caso contrário, ele estaria na faixa de 80% a 85%. Então, na prática, a empresa permanece sim pagando nessa faixa de 80% a 85% se considerar a recompra de ações. E aparentemente a empresa parou de recomprar, e se eles voltarem a recomprar, falta pouca coisa para encerrarem o programa de recompra. Então, na prática, os próximos dividendos poderão ser cheios sem considerar esse pequeno desvio do lucro para a recompra de ações. Então, se for o caso, a empresa poderia pagar proventos melhores diretamente no bolso do acionista.
E como vimos, a projeção fica na faixa de 10% para 2025 e 2026. Então, no seu caso, eu ficarei bastante feliz porque, considerando essas premissas para 2025 e 2026, vezes a quantidade de ações que eu possuo na carteira do canal, de 7.315 ações da BBSE, e se esse cenário acontecer, eu posso receber 26 mil líquido só da BBSE para 2025 e 26.500 para 2026, o que representam na média 2.200 por mês, que é só pegar esse dividendo anual projetado e dividir por 12 para ter noção da renda média mensal. E aqui na prática, como a empresa paga semestralmente, então teria que dividir por 2 e cada provento semestral ficaria na faixa de 13 mil. Então perceba que de tempos em tempos, essa posição irá gerar uma renda passiva bem expressiva e eu posso pegar essa renda e reinvestir, comprar mais ações e as novas ações irão gerar mais proventos. Então tem que persistir, porque de fato no começo o provento é bem baixo, mas com o passar do tempo acaba se tornando mais fácil por causa que você terá mais conhecimento, um patrimônio maior, uma quantidade de ações maior e também receberá uma renda passiva cada vez maior. Então, se você estiver no começo, não fique desestimulado se estiver recebendo um baixo provento e persistam, porque eu também já recebi um baixo provento e eu estou há anos persistindo, aportando e reinvestindo. E quem persistir, eu tenho certeza que conseguirá formatar uma boa carteira para gerar renda passiva para você. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre as perspectivas de proventos na BB Seguridade. Aí comenta se você é sócio da empresa e se segue comprando neste patamar de preço. E em particular, eu sou sócio, mas grande parte da posição foi montada em preços bem menores. E além do mais, comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo e também deixa o gostei, se inscreva no canal. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário do meu assessor pessoal. E preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês e vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. É caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.